Voltando aqui, pessoal, para mais um bloco aqui, tá? De nacionalidade. Espero que você tenha aqui pego aqui esses pontos aqui, já tá tudo tranquilo, já maceteado, tá tudo já na tua... Principalmente os exemplos, né? Esses exemplozinhos aqui são coisas bem interessantes aí para você fixar o assunto. Eu trouxe aqui para vocês, tá? Até aqui uma questãozinha, tá? Uma questãozinha, só para você perceber como isso aqui é cobrado. Olha só como isso aqui é cobrado. Peter é filho de cidadãos norte-americanos, né? Então, Peter, ele é filho de americanos. O Peter nasceu em Alagoas, né? Olha aí, o Peter nasceu em Alagoas, nasceu no Brasil, quando seus pais estavam de férias. Parou aí. Cara, de cara, antes de eu continuar lendo isso aqui, né, praticamente, eu já posso dizer que o nosso amigo Peter... ele é brasileiro o quê, minha gente? Ele é brasileiro nato. Mesmo os pais dele sendo estrangeiros, mas os pais estão de férias, né? Não estão a serviço do país. Então o Peter é brasileiro nato. Bora ver aqui o que a questão traz. Após o nascimento, foi para os Estados Unidos da América e jamais retornou ao Brasil. Então o Peter nunca mais voltou para o Brasil. Beleza. Mas o Peter, ele é brasileiro o quê, minha gente? Brasileiro nato. Tá? Fábio, ele vai ser americano também? Quando que ele vai ser considerado americano? Ele vai ser americano também, tá? Mas a gente não está estudando a Constituição dos Estados Unidos, tá? Não, pelo menos até hoje não estão cobrando Constituição de outros países em nossas provas aqui de concurso público, pelo menos por enquanto. Não vão perguntar se ele vai ser americano, qual o caso, isso aí não nos interessa, tá bom? Muito bem, temos uma outra questãozinha aqui, que fala exatamente o seguinte. Olha só, essa questão é bem interessante. Laura é filha de mãe brasileira. Então temos a Laura aqui, ela é filha de mãe brasileira, a mãe da Laura é brasileira e o pai é argentino. Nasceu no estrangeiro, beleza. Depois de ter atingido a maioridade, veio residir no Brasil, tendo optado pela nacionalidade. Opa! Então, ó, a Laura nasceu no estrangeiro, tá? Ela nasceu no estrangeiro e ela provavelmente não foi registrada. Então ela não foi registrada lá no estrangeiro. Ela pode ser brasileira? Pode, tá? Porque a mãe dela é brasileira. O que a Laura tem que fazer? Depois da Laura ficar maior de idade, ela vem para o Brasil e opta pela nacionalidade brasileira. Aí olha só o que a questão trouxe, tá? Olha só como essas bancas são, né? Vem aqui comigo. Nessa situação, a homologação da opção pela nacionalidade brasileira terá efeito ex tunc. Tunc quer dizer efeitos retroativos. E Laura será considerada brasileira desde o seu nascimento. Olha só, gente, presta atenção nisso aqui. Vamos colocar que bem aqui é o nascimento de Laura. Nascimento de Laura. Vamos colocar na Argentina, né? Ela nasceu no estrangeiro, mas vamos colocar na Argentina. Que o pai dela é argentino. Só pra gente... Aqui é o nascimento de Laura. Bem aqui, Laura completou 18 anos. Laura veio para o Brasil. E Laura, ela opção nacionalidade brasileira. Nesse momento, que ela já está maior de idade, ela veio para o Brasil, tudinho, e optou pela nacionalidade brasileira, é como se ela virasse brasileira desde o nascimento. Ou seja, a partir do momento que a Laura vem para o Brasil e opta pela nacionalidade brasileira, acontece um efeito ex tunc. E ela vai ser brasileira para todos os efeitos desde o seu nascimento. Essa questão aqui, ela está certa. Essa questão aqui está correta. Deu para entender? Tá? Então, cara, eu trouxe essa questão aqui justamente para a gente aprofundar um pouco aqui esse tema,
tá? E aí sim você já ficou bem tranquilo aí do que diz respeito a esses assuntos. Temos uma outra questãozinha aqui, tá? Pra gente analisar como isso aqui é cobrado. Olha só, imagine que Marieta é brasileira nata e Roger é americano nato. Então temos a Marieta e temos o Roger. Estejam residindo os dois nos Estados Unidos, período em que ocorre o nascimento do filho Lucas, filho deles. Nessa situação, nos termos da disposição da Constituição, gente, o Lucas, para ele ser brasileiro, tem duas formas, né? Primeira forma, para o Lucas ser brasileiro nato. Primeira forma, ele tem que ser registrado lá nos Estados Unidos, na Embaixada Brasileira. Segundo caso, o Lucas ficar maior de idade. E vir para o Brasil fazer a opção, tá? Letra A. Caso Marieta esteja nos Estados Unidos a serviço da República Federativa do Brasil, o seu filho será considerado brasileiro nato. Ó, só o fato da Marieta estar lá nos Estados Unidos, caso Marieta esteja a serviço do Brasil, seu filho é brasileiro nato. Ah, tá. Se a Marieta estiver a serviço do Brasil, o filho dela é brasileiro nato. O filho dela é brasileiro. Já é a letra A. Tá? Letra B. Ainda que Lucas seja registrado perante o consulado brasileiro, não será considerado brasileiro nato. É errado. Se o Lucas for registrado, ele vai ser brasileiro nato, sim. Para ser considerado brasileiro naturalizado, Lucas deverá passar a residir no Brasil há 1 ano. Nada disso. Lucas é filho de brasileiro. Que negócio é esse de brasileiro naturalizado? Lucas poderá ser considerado brasileiro nato, desde que venha a residir no Brasil e depois de 10 anos ininterrupto de residência óptima. Nada disso. Não tem nada desses 10 anos. Para ser considerado brasileiro nato, basta que Lucas, a qualquer tempo, depois de atingir a idade mínima de 16 anos, não é 16 anos, é maior de idade. Ele tem que conquistar a maioridade, que é 18 anos, tá? Maioridade, que é 18 anos. Nada disso. Não, a única resposta aqui, letra A. Viram aqui como é que isso aqui é cobrado, gente? Tá? Então você tem que estar com esses 3 pontos bem maceteados na cabeça de vocês, tá? Muito bem. Agora é o seguinte. Nós já sabemos quem é brasileiro nato. É nato quem nasce aqui dentro do território brasileiro, mesmo que de pais estrangeiros que não estejam a serviço do seu país de origem. É brasileiro nato quem nasce no estrangeiro, filho de brasileiro, e os pais, né, ali estão a serviço do Brasil. E é brasileiro nato quem nasce no estrangeiro, é filho de brasileiro e é registrado lá no estrangeiro, na Embaixada Brasileira, ou vem depois para o Brasil, a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, e opta pela nacionalidade brasileira. Todo mundo aí é nato. Tá? A gente já decorou isso aqui, está bem tranquilo. Agora, aqui na Constituição, existem cargos exclusivos de brasileiro nato, tá? Que você encontra no artigo 12, tá? No artigo 12, parágrafo 3º. Mas vamos dar uma lida aqui no parágrafo 2º e o 3º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo casos previstos na Constituição. Então, nunca vai poder vir uma lei discriminando o brasileiro nato e o naturalizado. O naturalizado, a gente vai ver daqui a pouco, é o estrangeiro que virou brasileiro. Então, nunca a lei vai poder diferenciar, discriminar esses dois. Só quem pode discriminar é a Constituição. Só quem pode tratar de forma diferente brasileiro nato e naturalizado é a Constituição. Cuidado com esse parágrafo 2º. E no parágrafo 3º, nós temos aqui alguns casos desses de discriminação entre nato e naturalizado. Presidente da República, vice, tal. Bora fazer o seguinte, vamos macetear aqui esses cargos privativos de brasileiro nato. Então vamos lá, todo mundo? Cargos privativos de brasileiro nato. Cargos privativos de brasileiro nato. E aí o macete, esse lado aqui, que eu vou colocar aqui de azul, é o caso aqui de cargos privativos de brasileiro nato. E aí temos o macete aqui, tá?
temos o macete. Eu não sei se alguém já usou isso aqui alguma vez na vida, não é da minha época, não é da minha época, eu não peguei esse negócio de MP3. Me falaram que antigamente tinha um aparelhozinho que tocava esse negócio chamado MP3. Eu já sou da época do Spotify, né? Eu já nasci nessa época do Spotify. Então, assim, antigamente diz que tinha uns aparelhozinhos que tocava música, né? Chamado MP3. Parece que antigamente o nome desses aparelhos eram umas caixinhas assim, você ligava o fone e tal, né? Ligava aqueles fones, né? Aqueles fonezinhos que tinha antigamente, né? Que tinha aquele ferrinho aqui. Você lembra desse tipo de fone, né? É que me falaram que tinha esses fones. Me falaram que tinha esses fones, né? Eu já sou da época do Spotify. E aí, o MP3 são os cargos privativos de brasileiro nato. Bora colocar aqui, ó. Ó. Ministros do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Conhecido como STF. Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, o STF. Tá? Temos aqui por sua vez, tá? Os P3, ó. MP3. São 3 presidentes, tá? São 3 presidentes, por isso que é P3. Presidente da República e vice, presidente da República e vice, presidente da República e o vice-presidente. Temos o presidente da Câmara, presidente da Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados. Temos o presidente do Senado Federal. Tudo é brasileiro nato. Do Senado Federal. Tá? Ministros do STF. É o M. P3 são 3 presidentes. Tá? E aí nós temos aqui o C. Carreiras diplomáticas. Carreiras diplomáticas. Para ser diplomata, oficiais das Forças Armadas e ministro da Defesa, que é o chefe das Forças Armadas. Então, essa galera que está aí, né, o mp3.com, tá? Esses cargos aqui é só para brasileiro nato. Só para brasileiro nato. Só para brasileiro nato. Agora, desse lado que eu vou colocar aqui, de verde, cargos, você vai colocar cargos que brasileiro naturalizado pode ocupar. Então vamos lá. Do que está de vermelho ali, o MP3, é só nato. Só nato. Agora tem cargos que brasileiro naturalizado pode ocupar. E aí a gente vai colocar. Ministros do Supremo Tribunal Federal é só nato. Do STF, só nato. Mas existem outros ministros do STJ, do STJ é Superior Tribunal de Justiça, TST, Tribunal Superior do Trabalho, TSE, Tribunal Superior Eleitoral e STM, Superior Tribunal Militar. Tá? Tem vagas lá para civis no Superior Tribunal Militar. O único que é supremo é o STF, os outros são tudo superior. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. Todos esses 4 aqui, naturalizado pode. Podemos ter naturalizado governador, presidente da República, só nato. Mas um governador pode ser brasileiro naturalizado, ou um prefeito pode ser naturalizado. E aí isso aqui cai muito. Um deputado federal pode ser um brasileiro naturalizado, assim como podemos ter um senador brasileiro naturalizado.
Mas, se for eleito um deputado federal naturalizado ou um senador naturalizado, nunca eles vão poder assumir a presidência da Câmara nem a presidência do Senado. Deu para entender? Tá? Deu para entender? Carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas, aí temos aqui, ó, outros ministérios, não temos outros ministérios, né? A gente não tem outros ministérios, tem Ministério da Educação, tem Ministério da Saúde. Esses outros ministérios é possível ter um brasileiro naturalizado. Tivemos, né, o ministro da Educação agora, né, teve um ministro da Educação que era brasileiro naturalizado, tá? Ele era colombiano e virou brasileiro naturalizado. Então, outros ministérios pode ter brasileiro naturalizado. O que não pode ter nunca, tem que ser um brasileiro nato, é o ministro da Defesa, tá? Que é o chefe das Forças Armadas, tá? Porque o cara vai mandar nas Forças Armadas, então é muito perigoso pegar um brasileiro naturalizado, um cara que nasceu no outro país e colocar ele como chefe das Forças Armadas. Ali o chefe maior é o presidente, mas o ministro está logo ali embaixo na linha hierárquica, né? Então isso pode causar algum tipo de perigo. Agora, nós temos uma coisinha, isso aqui é o básico que você encontra em tudo que é videoaula de direito constitucional, em aulas de direito constitucional. Agora, tem uma coisinha aqui que eu quero trazer para vocês, que é sempre algo a mais que eu gosto de trazer, que nos diferencia dos demais, que é uma coisinha que é só para brasileiro naturalizado, que é muito interessante, eu quero trazer aqui para vocês. Existe uma coisa que é só para brasileiro nato, que é, eu vou abrir aqui a nossa Constituição, deixa eu abrir aqui a nossa Constituição. Tá aqui, ó. Vou abrir aqui a nossa Constituição. Gente, eu vou colocar aqui no nosso material, é o artigo, é muito fácil esse artigo aqui, eu decorei ele porque ele é bem tranquilo. É o artigo 222 da Constituição. Eu queria que vocês caem pra caramba esse artigo aqui nas nossas provas, tá? Então, ele costuma cair bastante. Olha o que diz o artigo 222. Dá uma olhada comigo. A propriedade, tá, de empresa jornalística e de radiodifusão sonora, edições e imagens é privativa de brasileiro nato ou naturalizado há mais de quantos anos, pessoal? O naturalizado pode ocupar? Pode, mas ele tem que ter mais de 10 anos. Então vamos macetear aqui, né? Vamos macetear aqui. Uma empresa jornalística, um jornal, uma TV ou de radiodifusão. Regra é a seguinte: propriedade de uma empresa de jornal, de televisão, tem que ser brasileiro nato. Brasileiro nato. Fábio, tem exceção? Tem exceção. É possível a propriedade de brasileiro naturalizado se naturalização há mais de 10 anos. Então, Fábio, quer dizer que pode um naturalizado ser dono de uma empresa de jornal, uma empresa de televisão? Sim, pode, se ele tiver mais de 10 anos de brasileiro naturalizado. Decora que isso aqui despenca em provas, hein? Despenca isso aqui em provas. Decora esse artigo 222, vai entrar aqui a minha famosa caveirinha aqui, ó, minha famosa caveirinha. É onde eu coloco caveira, questão certa, minha gente, questão certa. Olha só,
Eu trouxe aqui para vocês, né? Trouxe aqui para vocês, tá? Tá tranquilo aqui, beleza, tá? Trouxe aqui para vocês, então aqui, ó, os cargos privativos de nato, tá? De nato, mp3.com e os casos ali que naturalizado vai poder. Falamos aqui da empresa de propriedade e agora nós vamos aqui para uma questãozinha só para a gente ver como isso aqui é cobrado. Olha só aqui, ó. Vamos ver como é que isso aqui é cobrado. Todo mundo comigo aí? Olha só. Luca nasceu em território brasileiro, né? Nasceu em território brasileiro. Então, o Luca nasceu no Brasil, certo? Seus pais tinham nacionalidade italiana e, na ocasião, estava a serviço de uma conhecida indústria de automóveis. Gente, os pais estavam a serviço do setor privado. Setor privado. Os pais do Luca não estavam a serviço da Itália. Estavam a serviço de uma empresa privada. O Luca, antes de eu continuar lendo a questão com essa interpretação aqui, eu já posso dizer que o Luca, ele é o quê, minha gente? Ele é brasileiro nato. Ele é nato, ele nasceu aqui no Brasil, os pais são estrangeiros, mas os pais estavam a serviço de uma empresa privada. Logo após o nascimento, Luca retornou para a Itália. Após completar 18 anos de idade, decidiu viver na República Federativa do Brasil e seguir carreira política. De cara, antes de eu continuar lendo aqui as nossas alternativas, eu já posso dizer que Luca, tá? Ele pode se candidatar, ele pode ser candidato. Pode ser candidato. Só que eu vou logo adiantar uma parada aqui. É um tema de um outro bloco, aqui, num outro bloco de aulas, é mais lá pra frente. Aí eu já vou adiantar aqui uma parada. O Luca aqui, o nosso amigo Luca, ele é brasileiro nato, correto? Ele é brasileiro nato. A gente já viu aqui que o Luca, deixa eu colocar aqui, Luca, ele vai ser o quê, minha gente? Ele vai ser o quê? Brasileiro nato. Porque os pais são a serviço de uma empresa privada aqui, uma empresa privada. Então, os pais não estão a serviço da Itália. O Luca quer seguir na carreira política, só que ele tem 18 anos. 18 anos. Existe para essa carreira política as idades mínimas. Eu já vou colocar aqui para a gente adiantar. Idades mínimas para a pessoa ser candidata. Tá? Eu já quero adiantar isso aqui com vocês, tá? Presidente da República, a idade mínima é 35 anos. Senador, para ser senador tem que ter 35 anos. Para ser governador, a idade mínima é 30 anos. Para ser deputado federal, deputado estadual, você já sabe que você vai ter que decorar essa parada aqui toda, né? Estadual. Para ser prefeito, tem um cargo que é eletivo, tá? Que é um cargo para fazer casamentos em algumas cidades, que o nome é juiz de paz, tá? O nome é juiz de paz. Juiz de paz. Todo mundo aqui, a idade é 21. Todo mundo aqui, a idade é 21. Todo mundo aqui, a idade é 21. Só tem um cargo que o cara pode ter 18 e pode se candidatar com 18 anos, que é vereador. 18 anos. 18 anos. Tá? 18 anos. Então, nessa questão aqui, tá? Nessa questão aqui, o Lucas, tá? O Lucas, ele pode se candidatar ao cargo de o quê? Ao cargo de vereador, tá? Só que aí, a pergunta também vai ser o seguinte, tá? Nessa idade aqui, 18 anos, tá? Após completar 18 anos, ele decidiu viver na República Federativa do Brasil e seguir na carreira política.
Está dizendo que ele já quer se candidatar agora? Não, ele pode querer esperar, né, a candidatura, esperar completar a idade do cargo que ele deseja. Vocês estão me entendendo aqui a lógica aqui dessa questão? Porque você tem que tomar cuidado com questões de concurso. Tem que ser, às vezes não é preto no branco. E eu vou te explicar o porquê. Vamos só aqui analisar a questão. Onde está dizendo que Luca não é brasileiro, a questão já está errada, correto? Não é brasileiro, já está errado aqui. Letra E. Luca é brasileiro naturalizado. Já está errado a letra E. Beleza, isso aqui não tem dificuldade nenhuma. Não tem dificuldade nenhuma. Vamos ver a letra D. Luca é brasileiro nato, desde que optante pela nacionalidade brasileira, podendo optar pela nacionalidade brasileira, nada disso. Luca nasceu no Brasil. Ele nasceu no território brasileiro. Tá aqui, ó. Nasceu no território brasileiro. C. É brasileiro nato, desde que não tenha registrado na Itália, não tenha se registrado na Itália. Não, tem nada a ver. O Luca, ele pode ter dupla nacionalidade. Ele pode ser ele pode ser brasileiro e ele, por ter pais italianos, ele é italiano. Ele é italiano. Então ele pode ser brasileiro nato e italiano nato. Pode isso, Fábio? Pode. Na verdade, nesse caso aqui é assim. A Itália, por o Lucas ser filho de italiano, também é italiano. E aí a resposta é a letra B. É brasileiro nato, por ter nascido no território brasileiro, podendo candidatar-se a qualquer cargo eletivo. Mas, Fábio, ele só não pode se candidatar ao cargo de vereador. Gente, na realidade, ele pode se candidatar para qualquer cargo eletivo. A questão não está falando que ele está querendo se candidatar agora com 18 anos. Vocês estão me entendendo? Tá? Mas, em tese, ele, por ser brasileiro nato, e é isso que a questão está querendo saber, ele pode se candidatar para qualquer cargo eletivo. Tá? Me lembro que essa questão aqui ela causou muita confusão, porque muita gente, não sei o que, tem que anular essa questão. Não. A questão aqui ela não tem que ser anulada. Eu estou trazendo ela aqui para você entender o que é concurso público. Às vezes a gente tem que marcar a questão que, pode ver, gente, é a menos errada. Né? É a menos errada. Essa daqui que é a questão correta. Deu para entender? Espero que você tenha entendido aqui essa questão e aí você possa avançar aqui na nossa aula, tá bom? Bom, terminamos, falamos tudo sobre brasileiro nato, tá? Tudo sobre brasileiro nato aqui nesse bloco. O próximo bloco é o bloco dos brasileiros naturalizados. Vamos ver lá quando que uma pessoa que é estrangeira, ela decide agora ser brasileira. E aí surge a figura dos chamados brasileiros naturalizados. Mas isso é tema para o nosso próximo bloco e eu vejo você daqui a pouquinho. Tchau!